Aleluia, aleluia. Deus, tome seu assento, por favor. Aleluia. Câmbio, aleluia, glória a Deus, amém, 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 amém. Deu certo, olha aí, que bom, queridos. Louvado seja Deus, mais uma vez quero manifestar a minha alegria em poder ministrar a cada um de vocês. Eu acredito em propósitos proféticos, encontros que transformam a nossa própria vida. E eu louvo a Deus por poder estar aqui, poder dividir esse altar com outros irmãos que vão falar nessa conferência. E eu quero concluir aquilo que nós começamos ontem à noite, né? Quero agradecer ao pastor Tiago, a pastora Amanda, toda a equipe ministerial, pelo privilégio de poder ministrar a vocês. Queridos, ontem nós começamos a conversar a respeito do ídio. E nós usamos como base da nossa meditação o texto de João, capítulo número 4, onde a história daquela mulher samaritana, e o foco o texto começa com uma afirmação, né? Era necessário passar por Samaria. E a partir do instante que nós respondemos essa pergunta, por que era necessário passar por Samaria? Nós vamos ver todo o desenvolvimento do texto, onde Jesus para ao meio-dia, numa hora improvável. Fala comigo, hora improvável. Diga assim, num lugar improvável, para salvar uma mulher improvável. Então você vai descobrir que Jesus passa por um lugar improvável. Ele, como um judeu, não devia estar numa cidade samaritana. Ele, como um homem, não devia se encontrar com uma mulher, muito menos na categoria de uma mulher que já tinha 6 relacionamentos, tá? Ele estava num lugar improvável para encontrar uma pessoa improvável, porque havia no coração de Jesus um entendimento que Deus é o Deus dos improváveis. Posso ouvir um amém? Nós conversamos um pouquinho sobre essa história, onde Jesus, ciente da necessidade que havia, do vazio que havia dentro daquela mulher, ele então começa uma conversa a respeito de água e termina conversando sobre o marido, né? E nós vimos ontem a analogia de que quando Jesus diz, se você vier buscar desta água aqui, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que aí está falando dele mesmo, a água viva, da água que eu lhe der, sabe, eu tenho uma água chamada água viva, e essa água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E nós conversamos ontem sobre isso. O que Jesus estava tentando nos ensinar com esta palavra? É que existe um vazio dentro de cada um de nós, e muitas vezes nós buscamos preencher esse vazio com algum tipo de água, seja um vazio que está dentro de nós, e nós então achamos um tipo de água. O caso dessa mulher era um relacionamento, era um casamento, onde ela havia depositado uma satisfação temporária. Eu estava dizendo, quando você bebe um pouco de água, essa água tem um poder de satisfazer temporariamente. Já não estou com mais sede, porque ela me satisfez temporariamente. Só que daqui a pouquinho, eu vou voltar a ter sede, e eu vou ter que novamente beber novamente dessa mesma água, porque continua aqui. Quando a saciedade pequena, temporária passar, eu tenho que voltar aqui. Então Jesus faz a seguinte analogia: se você pegar desta água, ela vai satisfazer você, mas você vai voltar a ter sede, você vai ter que voltar nesta água de novo, você vai ter que ter sede, vai voltar nesta água. E ele associa essa sede desta mulher a esse vazio, a tentativa de preencher esse vazio, aos seus relacionamentos. Por isso que ele leva a conversa para os maridos. E ele diz, você já teve 5 maridos. É como se ele dissesse, olha, quando você estava carente, havia um vazio dentro de você, você descobriu que o casamento, o sexo te satisfazia. E você casou-se uma vez. E quando você se casou aquela vez, o que aconteceu? Veio um sentimento de saciedade. Só que esse sentimento passou, porque aquele marido foi embora. Você teve que pegar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e agora você está no 6º momento, sabe? E assim como você vem a este poço,
buscar uma água que não te satisfaz plenamente, e você tem que voltar aqui, assim é essa tentativa de preencher o seu vazio com essa água que você está dando o lugar para ela de saciedade temporária. Aí Jesus dá a definição. Agora, se você beber da água que eu lhe der, está falando dele mesmo, da água viva, da água que eu lhe der, esta água, quando você beber ela, nunca mais você vai ter sede. E aquela mulher falou: não, dai-me desta água, para que eu não volte a este lugar. E aí Jesus então tem um encontro com aquela mulher então é satisfeita, é preenchida na sua totalidade, mexer no seu interior, e daqui a pouco ela não conseguisse se conter aqui, e aquilo que entrou e mexeu vai ter que sair. Então essa água viva que eu lhe der, ao entrar no seu interior, ela não ficará no seu interior, ela vai provocar em você uma necessidade de pôr para fora, se tornar uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E aí Jesus então faz daquela mulher a primeira missionária de Samaria. Ela vai à cidade de Sicar, ela entra na cidade de Sicar, e ela então recebe, ela responde ao ID após uma conversão. O que nós conversamos ontem foi exatamente isso. A primeira parte da nossa mensagem tem a ver com a minha vida e a sua vida. A maioria de nós somos improváveis. Só que o Senhor nos alcançou, e quando o Senhor nos alcançou, veio uma satisfação. E quando nós estamos satisfeitos do Senhor, é natural que aquilo que o Senhor fez por nós, nós vamos querer transbordar para a vida de outro. E aí nós jorramos o próprio Jesus está dentro de nós. Isso é responder ao ID. Posso ouvir um amém? Isso é responder ao ID. Quando você, então, satisfeito por Jesus, Paulo diz o seguinte: querido, eu quero alcançar vocês pela mesma maneira como eu fui alcançado. Da mesma forma como eu fui satisfeito plenamente, agora eu preciso dar para você aquilo que está fazendo ebulição de mim, aquilo que está mexendo comigo. E Paulo se torna um missionário, Paulo se torna um evangelista, porque primeiro ele foi alcançado, e agora, como resposta por ter sido alcançado, ele diz: eis-me aqui. E ele então começa a sua jornada. Eu estou falando do apóstolo Paulo, eu estou falando de uma mulher samaritana, mas eu estou falando da minha vida, eu estou falando da sua vida. É natural que quando você está satisfeito de Jesus, você transborde o Jesus a quem você entrou, a quem te trouxe satisfação. Então nós começamos falando sobre esse texto, que começa dizendo que era necessário, por causa de uma mulher, ela é alcançada, e a partir daí ela se torna, uma evangelista, ela se torna uma missionária, ela se torna alguém enviada até a cidade de Sicar para poder fazer isso. Isso foi o que nós conversamos ontem. Eu creio que está gravado, depois você pode rever isso. Hoje, a minha pergunta é outra. Talvez aquilo que eu quero refletir como continuidade a essa pergunta tenha a ver com outro texto. E o tema da minha mensagem hoje é: você tem um coração disposto a dar respostas? Você tem um coração responsivo? Quando você é instigado pelo Espírito, quando você é instigado ou confrontado com uma verdade, você tem disposição de dar uma resposta? Repita comigo: você tem um coração responsivo. O que significa isso? Um coração que está disposto a dar uma resposta. Há um texto em Hebreus, um texto até muito interessante, tá? Onde Jesus, onde o autor aos Hebreus, Jesus não, coitado de Jesus, nem estava lá em Hebreus, né? Onde o autor ele vai falar sobre algo muito interessante. Ele vai dizer assim: as mesmas verdades que foi pregado em Hebreus capítulo 12, ele vai dizer, as mesmas verdades que foram pregadas a eles, também foi pregada a nós. Fala comigo: as mesmas verdades pregadas a eles, também foi pregada a nós. Mas estas verdades não fez diferença na vida deles, porque não foi adicionado fé, não foi colocado fé. Ele está dizendo o seguinte: que você tem duas pessoas, essas duas pessoas recebem a mesma verdade, só que para uma pessoa isso tem diferença, e para outra pessoa isso não faz diferença. Pastor, o que vai fazer a diferença? O tipo da resposta que eu vou dar àquilo que eu recebi. Então você pode se expor à palavra, e isso pode fazer valor nenhum na sua vida. Aliás, é isso que Jesus tenta falar conosco
quando ele fala sobre o homem imprudente e o homem prudente. Ele conta uma parábola e fala sobre isso, que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, o homem imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E ele segue essa analogia dizendo assim: o imprudente, aquele que constrói sobre a areia, sabe, ele lê, ele ouve e não pratica. Repete: ouve e pratica a palavra. Então o que é a resposta? A resposta não é sentar para ouvir, a resposta é o que eu faço com aquilo que eu ouço. Quando você é estimulado a algo, quando você está diante de uma verdade, o que vai levar você a definir, a ter uma boa resposta ou não, sabe, é a sua prudência, é quando você constrói sobre a rocha ou sobre a areia. O importante dessa parábola é você ver Jesus dizendo o seguinte, sabe, os dois, tanto o homem imprudente como o homem prudente, recebem 3 tipos de provação, os dois. Jesus conta a parábola e diz: o homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia, ele será provado com a chuva que desce, com o vento que sopra e com a água que sobe. Fala comigo assim: chuva que desce. Mas lá, para você não esquecer, faz o gesto comigo assim: chuva que desce, vento que sopra e água que sobe. De novo: chuva que desce, vento que sopra e água que sobe. O que ele está dizendo? Que nós vamos ter 3 tipos de provação. A primeira casa, a casa construída sobre areia, ela vai ser provada com a chuva que desce, com o vento que sopra e com a água que sobe. Depois ele vai falar sobre a casa construída sobre a rocha. E ele faz a mesma analogia, que esta casa será provada com a chuva que desce, com o vento que sopra e com a água que sobe. O que Jesus está tentando nos ensinar nessa parábola? É que nós, seja você construindo sobre a areia ou construindo sobre a rocha, sendo prudente ou sendo imprudente, você será provado, eu serei provado. E nós temos 3 tipos de provação. Provação número 1, provação espiritual. Vamos lá, repete comigo: provação espiritual. Sabe por que eu vou pedir para você repetir? Porque é uma forma didática de você guardar, ok? Vamos lá, provação espiritual. Tá? O que é provação espiritual? A Bíblia diz, ali no livro de Gênesis, capítulo 22, começa assim: Deus provou a Abraão. Diga assim: Deus prova. Diga assim: também o diabo prova. Então, a primeira provação é a provação espiritual, aquela provação que vem do alto, a chuva que desce. A Bíblia diz que olhai para o monte da onde lhe vem o socorro. Ou seja, lá de cima vem um tipo de provação, onde Deus está. Mas a Bíblia diz que também Satanás, ele vem como seta, como dardo inflamado, ele vem como algo que vem de cima para baixo, ele vem te alcançar. A primeira provação da nossa vida, para saber se nós somos sensatos ou insensatos, se nós somos prudentes ou imprudentes, se nós ouvimos e praticamos, ou se nós ouvimos e não praticamos, é que nós vamos ser provados no mundo espiritual. A sua fé vai ser provada. E se você tiver construído sobre a areia, a sua casa vai ruir. Se você tiver construído sobre a rocha, a sua casa vai prevalecer. Só que ele fala sobre a segunda prova, sobre o vento que sopra. Se a primeira prova são provas espirituais, que vem de cima para baixo, a segunda prova, e ela não é tão simples, são provas relacionais. Ou seja, nós seremos provados nos relacionamentos. Gente, se existe algo na minha vida, na sua vida, que prova a gente, a nossa fé, a nossa maturidade, é gente. Meu Deus do céu, preste atenção. Coisa boa, gente. Gente tem poder de provar a minha maturidade ou a minha imaturidade, a minha firmeza em Deus ou a minha inconstância em Deus. Relacionamentos vão provar se eu estou firme na rocha ou se eu estou igual palanque banhado, balança mas não cai. Eu não vou perguntar quem aqui já foi provado em relacionamento, para você não mentir. Todos nós somos provados em relacionamentos. Relacionamentos é como um vento, ele não vem de cima, ele não vem de baixo, é como se fosse alguém do seu lado. Sou provado pelo pastor Tiago, sou provado no meu relacionamento com ele, sou provado no meu relacionamento com a minha esposa, sou provado no meu relacionamento com as minhas filhas, sou provado no meu relacionamento com meus amigos. E se eu tiver construído a minha casa
sobre a rocha e for uma pessoa prudente, é porque eu ouvi as orientações das Escrituras e eu pratiquei. Mas se na hora que eu for provado sobre os relacionamentos e eu construir a minha casa sobre areia, significa que eu também ouvi, só que eu não pratiquei. Eu sou um homem imprudente. Um dia alguém me perguntou: pastor, como é que eu posso avaliar a minha aprovação e se eu sou aprovado nos relacionamentos? É fácil, muito simples, é bem simples, tá? Leia o Sermão da Montanha, fazendo uma pergunta: eu vivo isso? Se alguém bater na minha face, eu dou a outra? Se alguém me ofendeu, eu perdoo? Se alguém precisar de misericórdia, eu devolvo a misericórdia? Sabe por quê, gente? Porque crente tem mania de pegar pedaços do texto. Crente tem mania de pegar pedaços de texto e virar caixinha de promessa. Sabe? Frase de promessa. Já vi muita gente falar assim: dai, ser-vos-á dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque à medida que der, e ninguém fala sobre prosperidade, e fala sobre dinheiro, e fala sobre dízimo, e fala sobre receber. Só que o contexto não é esse. Se você voltar 2 versículos antes, o contexto começa: sede misericordioso, para que você receba misericórdia. Em outras palavras, se você medir alguém sem misericórdia, você não vai ter direito à misericórdia. Sabe? Perdoai, está lá no texto, e você será perdoado. Dá, e ser-vos-á dado. O contexto não tem nada a ver com dinheiro, o contexto tem a ver com aquilo, à medida que eu vou medir os meus relacionamentos, é a medida que eu serei medido por Deus. É isso que está escrito. Se eu medir os meus relacionamentos sem misericórdia, eu estou dizendo: eu então não posso receber a misericórdia porque eu não usei da misericórdia para alguém. Se eu decido não perdoar nos meus relacionamentos aquele que me ofendeu, eu estou dizendo, em outras palavras, que se eu não perdoo, eu também não tenho direito a perdão. Se eu não dou, eu também não tenho direito a receber. É isso que o texto está dizendo, só que é mais agravante. Ele diz assim: se você usar de misericórdia, você recebe misericórdia em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque você usou desta medida, é desta medida que você recebe. Agora vamos ver o contrário. Se você não usar de misericórdia nos seus relacionamentos, você diz assim: também não quero que use comigo em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, o bicho pega, tanto por bem quanto por mal, tanto para receber o que você usou, ou seja, é a medida que você usa que você recebe. Você e eu seremos provados nos relacionamentos. E como é que eu sei se eu sou provado? É quando eu conheço a palavra, é quando eu ouço a palavra e eu pratico. Aí eu estou sobre a rocha. Mas se eu não sei, e se eu sou reprovado no relacionamento, é porque eu ouvi. Eu vim à igreja no domingo, eu vim à igreja na quarta, eu até fiz carisma. Não é o diploma que vai fazer você constante, é o que você vai fazer com o que você vai aprender na sala de aula. Está comigo aqui? Posso ouvir um amém? Amém? E aí, é isso que vai fazer você ser uma pessoa aprovada. É o tipo da resposta que você dá. A minha pergunta é: você tem um coração responsivo? Que tipo de resposta? Porque isso vai definir o resultado. A resposta é: não adianta ter ouvido, eu vou repetir um texto para não esquecer mais, as mesmas verdades que foram comunicadas a eles, está escrita a palavra, também foi comunicada a nós, mas para eles de nada serviu, porque não foi adicionado fé, eles não praticaram, eles não colocaram em prática aquilo que ouviram. Há uma história na Bíblia Sagrada que eu gosto muito, que me ajuda a entender bastante, e eu queria não ser muito longo, mas é um texto muito interessante, que é um texto que muita gente conhece, mas tem interpretado errado esse texto. Esse texto está em Mateus, capítulo de número 19, tá? Mateus, capítulo número 19. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora, NVT,
mas você pode acompanhar na versão que estiver sendo projetada, ok? Eu vou ler na NVT, Mateus capítulo número 19, a partir do verso 16, conta a seguinte história. Um homem veio a Jesus com uma seguinte pergunta, preste atenção. Em outras passagens, vai dizer que um jovem, que é chamado jovem rico, né? Ele veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Boa pergunta. Alguém preocupado com a eternidade. Que boas ações eu preciso fazer para ter garantido uma boa vida quando passar desse tempo, quando for para a eternidade? É boa pergunta ou não? Alguém já perguntou isso para você? O que eu preciso fazer? Você que é pastor, alguém perguntou? Algum jovem foi perguntar: pastor, o que eu preciso fazer para ir para a eternidade? Alguém já perguntou essa pergunta? Ninguém perguntou para mim. E eu tenho algum tempo de ministério. Algum. Esse jovem chega com uma pergunta inteligente, relevante, e ele pergunta a Jesus: eu estou preocupado com a eternidade. Eu sei que existe uma eternidade. Então ele tinha consciência da eternidade. E ele sabia que existiam critérios para entrar na eternidade. E ele estava preocupado em saber quais eram as boas ações, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, para obter a vida eterna. Aí Jesus disse assim: por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus: há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Repita comigo: guarde os mandamentos. Preste atenção no texto, tá? Olha o que eu estava ensinando para vocês, tá? Estamos na sala de aula, sim ou não? Tá? Então não leia a Bíblia que nem leia jornal. Se ele falou para guardar os mandamentos, existem mandamentos escritos e você precisa conhecer eles. Como é que você vai guardar aquilo que você não conhece? Guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: vai, me ajuda. Ele diz assim: não mate. Vai lá, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e tua mãe, ama seu próximo a si mesmo. Quantos mandamentos? Jesus cita quantos mandamentos? Não, de novo, quantos? 6 mandamentos, né? Aí o homem diz assim: tenho obedecido todos esses mandamentos. O que ele está dizendo? A vida eterna, esses 6 aí? É esses 6 aí? Ah, moleza. Desde a criança estou garantido lá na eternidade. Só que o próprio homem faz a seguinte pergunta, depois disso, sabe? Ele diz o seguinte: tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem, o que mais eu devo fazer? Ele volta a uma segunda pergunta e ele diz assim: tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, ide, siga-me. Depois, preste atenção, depois venha e siga-me. Dê uma resposta. Está comigo aqui? E depois, siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhe digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Outra pergunta inteligente. Jesus, olhando atentamente para eles, respondeu: para as pessoas é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: deixamos tudo, demos uma resposta, demos o ide, deixamos tudo para te seguir. Olha o que Pedro fala:
Então Pedro diz: deixamos tudo para te seguir. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar ao trono glorioso, vocês que foram meus seguidores, que deram a resposta, que responderam ide, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, ou propriedade por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Preste atenção. O que nós estamos vendo aqui? Nós vemos aqui 3 cenas. Imagina 3 cenas. Tá? Primeira cena, Jesus e um jovem, com uma pergunta muito inteligente. Jesus, eu estou preocupado com a eternidade, como é que eu faço para entrar lá? E Jesus fala assim: olha, é fácil, obedeça os mandamentos. Quantos mandamentos Deus deu a Moisés? Vamos entender que os mandamentos até Jesus era baseado na lei de Moisés, ok? Então Jesus está falando sobre os 10 mandamentos. Jesus falou assim: quantos mandamentos? Aí ele diz assim: obedeça os mandamentos. O rapaz pergunta: quais? Quantos Jesus fala para ele? Quantos? 6. Então falta 4. Jesus assim: é simples, é só não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, não ter falso testemunho, é tudo muito simples, fica tranquilo, já deu certo, sabe? É isso aí. Seguinte, eu vou ler aqui para você: não terás outro Deus, não farás para ti mais escultura, não farás o nome de Deus em vão, guarda o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, furtar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Jesus pega 6 e fala os 6 outros. Sala de aula, vamos lá? Diga assim: os 10 mandamentos são divididos em 2 categorias. 4 mandamentos são ordens do homem para com Deus. 6 tem a ver com a ordem do homem para com o homem. Diga assim: os 4 primeiros mandamentos. Vamos ler lá, diga assim: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomará o nome do seu Deus em vão, e guarda o dia de sábado para santificar. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com a minha relação para com Deus. Os 6 últimos têm a ver com a minha relação para com o próximo. Jesus, de maneira muito sábia, quando aquele rapaz diz assim: quais? Jesus só responde os 6. Ele está falando sobre o relacionamento do homem para com o homem. Aquele rapaz falou assim: isso aqui, molezinha, no vento que sopra eu estou aprovado. Nos relacionamentos, estou dentro, é isso. Só que ele faz a segunda pergunta: tem mais algum? Tem ou não tem? Quantos tinha? 4. Só que você vai perceber que Jesus podia ter continuado a dizer assim: por que você não obedece os outros 4? Em vez de fazer isso, ele faz uma analogia, ele conta uma história. É importante entender o que eu estou falando. Jesus, para responder a pergunta, literalmente, ele tinha que falar sobre os 4 primeiros. Só que em vez dele citar os 4 primeiros mandamentos que faltava, ele faz uma analogia, ele pega e leva aquele rapaz a pensar. Em vez de falar dos 4, ele falou assim: tem mais algum? Ele falou: tem. Vende tudo que você tem e segue-me. Meu Deus, o que tem a ver os 4 mandamentos com isso? Tudo. Ele está dizendo assim: você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito? Cumpre os 4 mandamentos. E os 4 mandamentos têm a ver com a sua relação para comigo. Tem a ver com a prioridade que eu tenho na sua vida. Tem a ver com a resposta que você tem para dar para comigo. Agora, eu não estou falando da resposta que você tem que dar nos relacionamentos. Eu estou falando da resposta que você vai dar para comigo, com o meu relacionamento. Jesus está falando assim: sabe, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem. Porque ele está falando o seguinte: vamos ver o que você tem apego. Vamos ver o que é mais importante para você. Vamos ver que tipo de resposta você dá.
Vamos ver se você está disposto, se eu tenho um lugar no teu coração de você ter uma resposta. Vamos ver se, quando eu te dizer assim, eu sou mais importante do que dinheiro para você, eu sou mais importante do que pessoas para você, que tipo de resposta você vai dar? Por que Jesus não cita os 4 mandamentos? E ele vai diretamente no ponto nevrálgico, ele vai no ponto mais central da dor daquele rapaz, porque aquele rapaz tinha um ídolo, aquele rapaz tinha um Deus na vida dele, chamava-se dinheiro. E Jesus queria confrontar ele com o seu ídolo, com o seu dinheiro. Jesus queria dizer assim, ainda que você passou muito bem, ainda que você tenha boas respostas na terra, você tem um problema. Você não dá resposta ao ídolo, você não dá resposta a Deus, você não dá resposta ao seu chamado, você não dá resposta ao seu propósito profético. Você é muito bom aqui embaixo, mas na sua relação para comigo, a sua resposta sempre é negativa. Você pode até construir uma casa, mas a sua casa está sobre areia. Aí diz assim, vai e vende tudo que você tem. Gente, me responde aqui, Jesus estava atrás do dinheiro daquele rapaz? Jesus precisava do dinheiro para o ministério dele? Então por que ele usou a analogia? Porque ele queria tocar no Deus daquele rapaz. Ele queria tocar no ponto central, no que impedia aquele rapaz de se entregar, de dar resposta ao id. Aí Jesus diz assim, vende tudo que você tem e siga-me. Quem é mais importante? O que você tem ou quem você tem? Você não entendeu, vou repetir. Jesus está fazendo uma pergunta para aquele rapaz. O que é mais importante para você? O que você tem ou quem você tem? E aquele rapaz deu a resposta errada. Quando ele olhou no que ele tinha, ele respondeu de maneira equivocada. E ele sai triste. Porque apesar de ser um rapaz muito aprovado socialmente, era reprovado espiritualmente. Apesar de ter um bom testemunho na terra, existia algo que prendia ele. Aí você vai dizer assim, pastor, o que tem isso a ver comigo? Eu não sou preso a dinheiro. É claro, não tem, como é que vai ser preso? Um dia, eu estava conversando com o jovem, falou, pastor, dinheiro não me pega. Eu falei, claro, é duro. Se não tem dinheiro, não tem problema. Mas a minha pergunta é, e agora é sério, qual é o impedimento na sua vida para responder o id? O que você é tão apegado, que se Jesus mandasse você deixar, você não deixaria? Porque o id é dar resposta para segui-lo. E para segui-lo é fazer o que ele quer e não o que você gosta. Gente, ser crente não é para frouxo, não. Ser crente não é para Nutella, não. Porque para ser crente você vai ter que abrir mão de muita coisa. De todo o coração, eu amo o Paulinho, meu amigo. Eu prego pelo menos 3 vezes por ano na INA, lá em Londrina. Amo o Paulinho do Drops, e sei que ele é exatamente aquilo que ele canta. Ele é aquilo que ele canta. Eu dou testemunho. Perdendo tudo por amor e com alegria. Só que eu conheço a vida do Paulo, eu conheço o pastor do Paulo, e eu sei que ele vive isso, ele compôs uma música que é a vida dele. Agora tem um bando de gente, perdendo tudo, você não perde você não perde nem, gente, você não perde, eu vou falar. Você não perde o dorama. Você não perde uma série do Netflix. Eu comecei leve. Você não perde a pornografia, você não vou ficar quieto. Não é para rir, não, é para chorar.
Quando Jesus fala para o rapaz, ele mexeu no calo do rapaz. Se Jesus fosse falar com você hoje, ele ia mexer onde? Onde é que ele ia mexer na tua área? Teu orgulho? Teu temperamento? Sabe, nos pontos mais centrais que você ter assim, daqui ninguém me tira. Isso aqui não. Cantar, perdendo tudo por amor e por alegria, é fácil perderem sempre. Aquele rapaz não deu uma resposta, ele não teve um coração responsivo ao ID de Jesus. Porque Jesus falou assim: me segue, você quer? Vem, mas para vir, eu tenho que ser prioridade da sua vida. Para vir, eu não tenho que ver outro Deus, eu não divido a minha glória com ninguém. Você está disposto? Está disposto a dar uma resposta? Está disposto a dar um ID? Não é ouvir a palavra, é responder a palavra. Aquele rapaz decide no coração dele, vaza, hashtag voltou. Segunda cena, Jesus com os seus discípulos. O cara vazou, né? Aí um dos discípulos falou assim: Senhor, a régua é alta. Tem alguém que consegue ser salvo? Essa é a pergunta do cara. O cara entendeu. O pastor Tiago, ele entendeu a pergunta dele, porque ele entendeu. Ele falou: se a régua é essa, se eu vou ter que largar tudo, tem alguém que consegue fazer isso? Alguém vai conseguir fazer isso? Aí Jesus responde de uma maneira extraordinária. Ele diz assim: para o homem natural, impossível. Ninguém faz isso, ninguém tem peito, ninguém tem coragem, ninguém é homem suficiente, mulher suficiente para fazer isso. Para o homem é impossível, mas com Deus, para Deus e com o Espírito Santo, isso é possível. Jesus vai dizer assim: quando você tenta fazer sozinho, não dá. Mas quando você chama o ajudador, o Espírito Santo, aí você consegue. Porque na tua força não vai conseguir, na sua decisão não vai conseguir, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É impossível. É impossível para mim, é impossível para você, era impossível para os discípulos, era impossível para todo mundo. É a força do Espírito em você que vai poder. Cena número 1, Jesus com o rapaz, resposta errada. Pém, acabou. Cena número 2, o discípulo assim: e agora, Jesus? Tem jeito para nós? Falou: tem, com o Espírito Santo. Aí tem a terceira cena e eu encerro por aqui. Agora Pedro, sempre Pedro, sempre Pedro, sempre Pedro. É o Pedro. Pedro é incrível. É o Pedrão, tem jeito. Pensa num cara que falava, um cara jeitoso, Pedro. Pedro olha aquela conversa aérea toda, participou da primeira cena, participou da segunda, falou: Senhor, agora tem o seguinte, ó, aí, ó, aquele cara lá, ó, furada, você viu lá, largou o senhor na mão. Tá ligado? Tá ligado, Jesus? Ó, ele largou. Agora eu, está aqui no texto, agora eu larguei pai, larguei mãe, larguei até sogra. Larguei tudo por amor ao Senhor. Ele fala, está escrito aqui, não fala esse personagem, mas ele fala: Senhor, quanto a nós largamos tudo por amor ao Senhor. Pensa num cara ousado, para não dizer abusado. Em outras palavras, fala assim: olha lá, o cara deu a resposta errada, eu dei a resposta certa, eu tive um coração responsivo, eu respondi corretamente. Agora tem uma pergunta para o senhor: o que eu vou ganhar com isso? A resposta dele é: qual será a minha recompensa? É a pergunta dele. Qual será a minha recompensa? O que eu vou ganhar por ter deixado o Senhor? O que eu vou ganhar por ter largado todo mundo? O que eu vou ganhar por ter seguido o Senhor? O que eu vou ganhar por ter dado a resposta correta? O que eu vou ganhar por construir minha casa sobre a rocha com tanta dificuldade? Qual é a minha recompensa? E a resposta de Jesus é incrível. É incrível. Jesus diz assim: sabe, Pedro, quando terminar os dias aqui na terra, você vai governar comigo junto às 12 tribos. Ele vai dizer: há uma recompensa no céu, há uma eternidade para você. Preste atenção, ó, escola, preste atenção aqui. Jesus responde a Pedro a pergunta que o rapaz fez. Qual foi a pergunta? O que eu faço para herdar
A vida eterna. Está comigo aqui? Está lembrado? Como é que começa o texto? O que eu faço para herdar a vida eterna? Agora, no final do texto, Jesus diz: Pedro, sabe aquela pergunta que o cara fez lá atrás? Se você largar pai, mãe, propriedades, o cara não quis largar dinheiro, propriedade por amor a mim, aí você vai viver a vida eterna. Em outras palavras, quando você me botou como prioridade, quando você deu a resposta certa, quando você disse sim ao ID, você vai ter direito à eternidade. Diga amém. Só que Jesus dá um up, Jesus dá um plus, Jesus dá um presente para Pedro. Ele disse: Pedro, mas não é só na eternidade não. Também, quem deixou pai, mãe, irmãos, mãe, e até bens materiais, até propriedades por amor a mim, vai ter em vida 100 vezes mais. Ele está dizendo assim: quando você responde corretamente, existe um benefício na eternidade, mas existe um benefício em vida. A minha oração é que essa conferência desperte em você o desejo de dar a resposta certa. Fique em pé, por gentileza. Pessoal da adoração, se quiser subir. Se puder juntar as duas mensagens, a de ontem e de hoje, eu diria: nós somos os improváveis, que temos vazio dentro de nós, e a gente está bebendo água que não satisfaz. Quando a gente encontra Jesus, nós ficamos satisfeitos. Essa água dentro, entra a gente. Isso causa um transtorno, sabe? Isso causa um rio, isso flui a partir de nós. E nós então despejamos sobre essas pessoas. Por que nós despejamos? Porque nós fomos alcançados. Só que não adianta você ouvir a palavra, você fazer isso, ter sido alcançado, se você não der uma resposta. E essa resposta agora é: aquele que não quiser largar pai, mãe, propriedades, bem. Que isso, pastor? Não tem nada a ver com aquilo que você vai deixar, tem a ver com aquilo que você dá prioridade. Eu vou repetir: o foco não é o que você deixa, o foco é por que você deixa. Você está comigo? Gente, faça cara de paisagem. Não, acho que eu não consegui fazer entender. O problema não é o que você vai deixar, o problema é por que você deixa as coisas. E a resposta é por quem e por que eu deixo. Que essa noite seja uma noite de reflexão. Eu estou construindo minha casa sobre a rocha, ou estou construindo a minha casa sobre a linha? Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo carisma, essa escola que nasceu no seu coração. Obrigado porque está começando aqui um tempo onde as verdades vão ser reveladas, onde as verdades vão ser ensinadas, onde as verdades serão ministradas. Mas eu quero declarar e profetizar que essas verdades, elas vão encontrar um lugar em nós, e vão encontrar um lugar de resposta em nós. E hoje nós dizemos: não queremos ser só ouvintes da palavra, nós queremos ser praticantes dela. E eu profetizo para cada aluno, eu profetizo para cada membro dessa igreja, que ao se expor a palavra, nós seremos sensíveis a ouvir a palavra, mas nós seremos obedientes em praticar a palavra. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.